Olá, queridos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso IBNcast. Roda a vinheta! Queridos, estamos aqui reunidos hoje para a glória de Deus. Amém. Um privilégio grande de estarmos aqui à mesa. Quero apresentar aqui o pastor Marlon, pastor da igreja em Santo André. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Glória a Deus. Está conosco aqui também o pastor Carlinhos. Amém. Que privilégio de mais uma vez estarmos aqui juntos para nós estarmos falando da palavra do Senhor. É uma honra, viu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso querido pastor João. Olá, Nos dê a saudação aí, pastor. Bom dia, meus queridos. É um prazer estar com vocês, viu? Amém. A gente poder compartilhar a palavra de Deus e ter aqui um relacionamento bom, Amém. um bate-papo muito gostoso. Isso é muito importante para as nossas vidas e creio que para a vida da igreja. Amém. Aleluia. E hoje estamos finalizando o livro, a carta aos Filipenses, né? Estamos na 5ª semana e tem sido um aprendizado muito grande para todos nós. Verdade. E uma coisa importante notar, sempre é um dito, que sempre as últimas palavras são as mais importantes, que dão uma evidência. Então nós vamos entrar nesse texto aqui de Filipenses capítulo 4. Alguém já gostaria de comentar alguma coisa? Filho, o Filipenses 4 é o capítulo, talvez, de Filipenses, um dos mais famosos, né? Pelo versículo 13, né? Mas eu acho muito legal é que ele já começa dizendo do amor que ele tem pelos filipenses, né? Amo e anseio ver vocês. Como é gostoso ouvir isso de pessoas que estão conosco. Ó, pastor Carlinhos, eu amo o Senhor, eu tô com saudade, eu quero estar com o Senhor. Meu, é coisa gostosa. Ele começa esse capítulo dessa maneira. Escutar isso de Paulo, que era um rapaz firme, mas escutar isso do amor que ele tem por esses caras é empolgante, começa empolgante. E uma coisa interessante, o pastor Marlos e os irmãos, que tem uma razão que levou Paulo a demonstrar essa paixão por essa igreja. Tem uma razão. E qual é a razão? Ele diz que nenhuma igreja se associou com ele como foi essa igreja. Essa igreja de Filipenses, em momento algum, abandonou ele. Principalmente até financeiramente, que ele disse isso. Exato, é exatamente isso. Então você vê, como é que ele pode esquecer de uma igreja dessa? Verdade. E ele fala até, eu não comentei, né? Ele falou, anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e a minha recompensa. Olha que coisa. Recompensa, cara. Então, eu penso que ele está querendo dizer, ele falou, eu paguei um preço, eu tenho as minhas cicatrizes e esses caras são a minha recompensa. Isso fazia que Paulo também continuasse na jornada, porque Paulo estava preso em Roma. Com certeza, é verdade. Então isso trazia um ânimo, um vigor, tanto a ele quanto à igreja. Verdade. Às vezes a gente esquece que ele estava escrevendo de uma cadeia, né? A gente pensa que ele estava no sofá de casa escrevendo no WhatsApp, né? Estava na cadeia, irmão. Cadeia e sendo observado pelos soldados. Não é só na cadeia, os soldados estavam de olho nele ali, ó. 24 horas observando o que ele estava fazendo. Imagina a cadeia daquela época. Hoje é horrível, eu imagino. Mas imagina que ela era pedra, era dentro de cavernas, eu imagino, como a gente vê em filmes, né? E o legal é que depois disso ele já começa dando uma dura, né? É verdade. Falando para Evode e Sintique, né? Essas duas mulheres. Ó, tudo bem, vocês são uma recompensa, mas peraí, tá acontecendo alguma coisa aí que vocês precisam se consertar, né? Você entrar em harmonia aí, que tá tendo problema de comunicação entre vocês aí. É porque se naquela época Paulo já deparou com esse problema de duas pessoas, hoje não é diferente. Não é diferente. E duas pessoas que fundaram a igreja com ele. Eram cooperadores dele. Isso. Então, quer dizer, era um crente velho que estavam brigando uma com a outra. Ele falou, vocês precisam se acertar aí. E será que não existe hoje isso? Com certeza. Com certeza. É interessante esse capítulo, esse primeiro versículo. Nos textos, eu fui dar uma olhada no texto mais próximo do original.
Porque a Bíblia, em todo esse tempo, ela teve Muitas traduções. interpretações e tal. Mas o texto mais próximo do original, ele diz o seguinte: portanto, meus amados e saudações e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. Quando ele fala essa palavra, amados, é a palavra grega lá, né? Eu sempre gosto de dar uma olhadinha lá no texto original, ele diz o seguinte, a palavra grega é agapetoi, esse amados, porque no texto original ele cita 2 vezes amados. Quando ele fala amados, ele fala de um modo geral. Depois, quando ele fala amados, nessa palavra agapetoi, né, que quer dizer únicos amados. Olha só. Únicos amados. Tanto é que você falou no início que é o amor que ele tinha por essa igreja. Aham. Então ele fala únicos amados. Será que ele estava tirando, fazendo uma simples comparação, ó, esse acho que eu amo mais, talvez, será? Únicos amados. E isso, lá mais adiante, lá em Coríntios, é um texto bem significativo, bem similar, que ele fala lá em 1 Coríntios 15, 58, ele fala, portanto, meus amados, né? Sede firmes e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Uhum. Então ele fez até uma associação, uma coisa com outra. É muito interessante isso, né? E isso quer dizer que os crentes lá de Filipenses, né? Eles tinham, vamos dizer, um elevadíssimo amor. Ele tinha por esse pessoal, né? Era um elevadíssimo amor dos crentes que ele queria que fosse em Cristo Jesus também. Uhum. Assim como ele tinha, como ele tratou eles como únicos amados, ele queria que fosse a mesma coisa lá com eles. Por isso essa intriga que teve lá, que ele teve que fazer essa exortação, né? É interessante isso. A gente às vezes sempre fala que aquele que ama não passa a mão na cabeça. Aquele que ama, ele exorta. E ontem eu estava pregando sobre isso e fui no original da palavra exortar, que me fugiu agora em grego, mas o exortar não é dar bronca. No original é entrar no coração para aconselhar e motivar a pessoa. E ele está fazendo isso, ele está exortando, porque o amor é tanto que ele precisa que as pessoas se acertem, porque ele sabe que se não estiver em concordância, eles vão ter problema. O amor, muitas vezes, a gente tem que... às vezes a gente exorta nesse sentido e motiva você precisa se acertar. As pessoas, às vezes, podem até pensar, mas, poxa, tem que ir lá. Não, isso é para o seu bem. Uhum. Isso é para que a igreja continue numa crescente, né? Hoje a gente percebe que essa questão de exortação, muitas pessoas se esquivam, se ausentam, por querer fugir de conflitos. Mas isso é faltar em amor. É não demonstrar amor. É importante a gente, se nós amamos, precisamos exortar uns aos outros. E Paulo, ele não tinha como diz, Paulo não tinha mimimi. Mesmo em prisão, ele falou, permaneçam firmes em Cristo. E ele trazia exortação. Mas eu imagino o coração da igreja em Filipos, observando, poxa, quem está falando é Paulo, para a gente permanecer firme. Ele está preso, nós estamos numa condição melhor. Então, poxa, não tem como não permanecer firme olhando para a vida de Paulo. Então é importante nós termos isso em nossas vidas. Ter esse papel, a igreja, entender que podemos permanecer firme independente das circunstâncias, assim como Paulo. E nessa palavra ele fala para não andar ansiosos, né? Ele exorta e fala, não ande ansiosos. Não sejam ansiosos. É interessante isso, viu? Não fica preocupado, né? Não fiquem preocupados. Talvez eu lembro eu trabalhava como supervisor e eu visitava várias lojas, né, na época, e eu lembro que eu passei a visitar a loja lá da Santana. E para você ir para Santana, na época de trem e metrô, você passava em frente ao Carandiru, quando tinha o Carandiru ali na Cruzeiro do Sul.
E eu passava de metrô e você via as janelinhas do Carandiru e eu ficava imaginando e me dava uma angústia e ver aquelas perninhas para fora da cela, assim, pendurado, né? Sempre cheio. Aí eu acho que ele está falando isso aqui, porque ele estava numa cadeia. Talvez não como Carandiru. Mas quando ele falou, não andeis ansiosos. Meu, para você falar isso preso numa cadeia, ele está ensinando muito mais do que a gente está vendo aqui, cara. Verdade. Ele está ensinando muito mais, porque ele não está só falando para não andar ansioso, ele está primeiro consertando algo. Eu falei, meu, se conserte aí vocês, cara. Vocês não podem viver assim. Vocês têm que... Depois no 4, né, ele fala 2 vezes sobre o alegrar-se no Senhor. Meu, o cara está ensinando como se consertar, depois como se alegrar e depois não ficar ansioso. Tudo dentro de uma cadeia, cara. Essa questão da alegria é importante a gente falar, que muitas vezes nós pensamos que o cenário que vivemos que traz alegria. Muitas pessoas pensam, poxa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu poderia estar feliz. Mas não são as circunstâncias que devem nos fazer felizes, mas a nossa vida com Cristo. Exatamente. Saber que nós temos o nosso Senhor. Então, o maior exemplo de Paulo foi isso. Mesmo ele estando em prisões, ele demonstrou alegria. Não era o fato dele estar preso que deixava ele triste. E muitas vezes, muitos se deixam abater por circunstâncias, né? E onde a gente tira um profundo aprendizado. Eu vejo aqui que a alegria, ela tem um nome. E esse nome é Jesus. Então, o foco do Paulo era tão grande em Jesus que ele exalava a alegria, mesmo na cadeia. Então, ele transmitia isso para a igreja. A alegria não é um dos frutos do Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Sim. Então, nós temos a alegria. Essa alegria, nós temos essa alegria. É uma questão de nós manifestar ela. Só que muitas das vezes, a ansiedade, ela nos atrapalha. Eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem sobre ansiedade. Ele diz que ansiedade é estrangulamento. No original, a palavra original, eu vi isso aí. Olha o que a ansiedade faz na vida de uma pessoa, estrangula mesmo. Estrangula as emoções. Né? Ele é um sentimento no original, é como se um sentimento de um sufocamento, um estrangulamento. Estrangulamento mesmo. É como você tirar o oxigênio da pessoa e aqui no pescoço se estrangular mesmo. Olha como pode dizer, não anda ansioso, não se preocupa. Se você está em Cristo, fica tranquilo. Mas essa palavra, vamos supor, eu até brinquei da outra vez, eu falei, falar é muito mais fácil do que fazer, né? Porque o alegrar-se é uma coisa. Será que a gente às vezes não está confundindo com contentamento? Eu estar contente com uma situação? Porque tem situações que você, pela situação, você não vai estar alegre. Você pode até estar triste ou abatido. Mas essa alegria não é mais profunda do que a gente imagina, talvez? Com certeza. Uma alegria de uma esperança correta, de uma esperança certa, de uma certeza de vitória. Verdade, com certeza. Não é? Verdade. Porque às vezes a gente fala assim, pensa que a alegria está sofrendo, está passando. Talvez não seja bem assim. É uma alegria muito mais profunda que vem de dentro para fora, que não depende de situações. E outra, que é o quê? É que eu acabei de dizer, que é fruto do Espírito. Então ela vem. Já está dentro. Está dentro de você aqui. Já está dentro. Muitas vezes você não demonstra exteriormente, porque muitas vezes você está triste, está batido. Você perdeu um ente querido. Alegre-se no Senhor. O pai morreu, você vai ficar. Qualquer um fica abatido. É esperança, né? Mas a alegria está aqui dentro de você, que está aqui, ó. Aqui é alegria. O que eu vejo, é isso que Paulo está dizendo para nós. E é o que ele estava passando. Que o pastor acabou de dizer. A alegria, a prisão não impediu de Paulo não só expressar, como também para pedir à igreja ser alegre. Eu vejo assim, a alegria é como um lugar de habitação, onde nós devemos estabelecer as nossas estruturas. Tristezas, adversidades, é como o deserto, caminho de passagem. Você passa por aquilo. Verdade. Não é algo que você deve permanecer. O que acontece nos dias de hoje, pela falta de convicção em Cristo, muitas pessoas
estabelecem a sua casa na tristeza, na angústia, na ansiedade. Porque se você não tem isso muito claro dentro do seu coração, não tem como você expressar o que está pedindo aqui no verso 4, ó, que a vossa amabilidade seja conhecida por todos. Porque se você está ansioso, como o senhor falou, de estrangulamento, como você vai expressar amabilidade? Não tem como. Para isso você precisa estar em estado de alegria, para as coisas fazerem sentido. Então é muito importante isso. É interessante dentro do que você está falando também, Marcones, é que a gente percebe que Paulo estava tentando passar, porque a fase da igreja era nova, estava começando a igreja de Cristo na época. E então tudo era novo para as pessoas, elas não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo fazia pouco tempo que estava na Terra, né? Já nessa época. Então as pessoas não tinham essa alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus. Então Paulo estava tentando passar essa alegria para as pessoas, independente da circunstância. E a gente percebe isso nitidamente, que ele estava se esforçando tanto para você, olha, não se preocupem, alegrem-se no Senhor. Ou seja, deixa essas coisas do passado, né? Essa mudança, houve uma mudança radical na vida das pessoas a partir da Igreja de Cristo, que era nova na face da terra. A gente pode entender esse texto levando nesse sentido. Nas cartas de Paulo, todas elas, também em Coríntios ele fala, alegre-se no Senhor também. Ele fala. Então, em todas as cartas dele, ele usa um termo bem próximo, né? Alegre-se no Senhor. Ou seja, deixa a tristeza, deixa as circunstâncias, vivam em Cristo. Ele estava tentando fazer com que a igreja olhasse nesse sentido, né? E ele, no mesmo versículo 5, né? Ele termina, lembre-se, ele está voltando, ele em breve virá. Então, ele está querendo dizer, ó, vivam, sejam, por quê? Porque ele voltará. Em breve voltará. Então, tudo isso que vocês estão vivendo vai acabar. Não é? Aí ele já entra com não andeis ansiosos, irmãos. Filipenses 4:6, não se preocupem. E o resultado disso qual é? Ao 7, o resultado é a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Não tem coisa mais linda, coisa mais maravilhosa no mundo atual que nós estamos vivendo, nessa turbulência, nessa pressão de todos os lados. Não tem coisa mais maravilhosa na vida de um ser humano, é a manifestação dessa paz. Mas a manifestação da paz, ela tem um processo, né? Esse processo é não andar ansiosos ou inquietos antes vossas petições. Você tem que orar. E orar, não orar de qualquer forma. Todas sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Então, que é um conjugar, né? O então significa a atitude e a resposta a essa atitude. Isso. Você faz isso, então, a paz que excede todo entendimento. Então, a gente precisa, é um processo de oração, de busca, e é muito bom. Essa paz que guarda, é uma paz que não depende de situações, né? Um outro conselho que eu vejo que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? A gente ouve tanta notícia ruim, tanta notícia que muitas vezes acaba deixando até deprimido. Paulo aqui nos aconselha aqui. O versículo 8 que ele fala aqui, ó. Olha só, que ele fala aqui no versículo 8. Aqui no versículo 8, ó. Portanto, meus irmãos, encham suas mentes tudo que é bom e merece elogios, o que é verdadeiro, digno, justo, puro, amável e honesto. Em outras palavras, eu posso dizer aqui que eu tenho que ser seletivo com a minha mente. Eu tenho que ser seletivo. Não posso permitir que nenhum lixo
penetra na minha mente. Se entrar, tem que sair. Tem que sair. Então Paulo dá esse conselho aqui, ó. Tem uma mente pura, uma mente limpa. Ele dá um caminho, né? Se eu perceber desde do verso que a gente falou no verso 4, de alegrar, você expressar o que está dentro de você, a amabilidade. Você não anda ansioso, mas se você estiver ansioso, busca a Deus. Derrame, suplique a Deus. E a paz de Deus vai entrar no seu coração. Isso. Vai trazer paz ao seu coração e sua mente. E aí ele dá a receita que o senhor está falando. Que nós devemos gerenciar, botar dentro de nós, na nossa mente, no coração, tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável. E isso mostra a nossa responsabilidade de não terceirizar. Porque aquilo que cabe a Deus fazer, Deus fará. Mas muitos interpretam aquilo que é para cada um fazer como se Deus fosse fazer no lugar dele. Aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. E com certeza, isso aqui, ó, é para mim fazer. Da nossa parte. Isso aqui eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar esse versículo aqui como uma peneira na minha vida. Tem que peneirar. Salomão, lá em Provérbios, ele já dizia, né, no 4:23, em tudo, irmãos, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Fonte da vida, coração não o órgão vital do corpo humano. O coração, ele está falando de emoções e mente. Exatamente. Isso. Ele falou, é da sua mente que procede as fontes da vida. Fonte é aquilo, tudo que vai direcionar a sua vida vem das suas emoções e mente. Verdade. Aí é onde ele entra. Então, tudo que é honesto, puro, justo, de algum louvor, nisso pensar, que ele está dizendo, crie um caminho de bênção para você. Isso. É de você que depende isso, não é eu que vou colocar na sua mente. Então, você vai escolher o que você planta na sua mente, porque a semeadura é certa. Agora, o que está entrando na sua mente, na verdade, é o que vai fazer efeito. Aí é onde a gente tem a nossa escolha. Porcarias ou coisas que edificam. Exatamente. Eu vejo assim, como nosso coração como um depósito. Tudo que a gente recebe é um presente, seja presente de Deus, seja presente de grego. Aí nós temos que Coitado dos gregos, né? nós temos a opção. Sempre eles. É saber que nós temos esse poder de decisão. Tudo que recebemos, tudo que vem é presente. Mas tem presentes que são ruins. Aí a pergunta é, o que eu devo guardar no meu coração ou não? Sabe, ter esse discernimento, ter essa maturidade em Cristo, falar, poxa, olha, eu recebi isso aqui, mas não me serve, não vai me fazer bem, eu preciso lançar fora. Por quê? Vamos imaginar assim, tudo que eu recebo, uma hora sai. Por isso que a Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu começo a guardar só presentes de grego, coisas ruins, pensamentos negativos, o que vai sair? Sai morte. Então, é verdade. Aí você não vai se alegrar, você não vai... Aquilo que está dentro do seu coração não vai ser amabilidade, não vai ser os frutos do Espírito, vai ser murmuração, rancor, mágoa. Então tem que identificar, e é igual uma reeducação alimentar. Nós temos que fazer uma reeducação mental, sabe? Por isso que nós precisamos mergulhar na palavra. Por quê? É dessa forma que as nossas mentes é mudada. E hoje em dia é um desafio grande. Desafio muito grande. O avanço dessa tecnologia hoje tem levado as pessoas hoje a colocar tantas coisas que tem causado doença na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas ela acha que tem doença, mas não tem. Por quê? Ela permitiu que coisas entrassem na sua mente. E muitas vezes não é verdade, mas ela ingerou na sua mente. Isso aí. E ela acaba o quê? Ela acaba não tendo vitória, não tendo sucesso em algumas situações na sua vida. Por quê? Então Paulo está dizendo para nós aqui, ó, olha, seja seletivo, peneira o que você está ouvindo. Nem tudo que você está ouvindo ali é verdade. Aquele filósofo Sócrates, estou lembrando aqui agora. Sócrates, um do seu discurso, ele estava orientando os jovens da sua época. Quando você tiver... Não engula tudo que você está ouvindo. Questiona. Como é que fazia os irmãos da igreja de Bereia? Deixa eu ver se está escrito isso aqui mesmo. Fazer isso aqui, filho. Conferia. Quantas pessoas estavam engolindo coisa aí que não é... Mesmo usando a palavra de Deus, hein? Mesmo usando a Bíblia.
Mas as heresias, elas surgem da palavra de Deus. Da palavra é verdade. Por isso que às vezes, da palavra às vezes a gente tem que entra tomar em... cuidado. Até eu busco até fugir disso, de entrar em discussão. Aham. Mas as pessoas querem entrar em discussão com coisas que têm informação e não conhecimento. São duas coisas totalmente diferentes. Isso. Então, irmão, você escutou isso, mas você não tem conhecimento disso. Vai estudar sobre isso, depois você vem e a gente arrazoa. Vamos colocar as razões aqui. Vinde e arrazoemos, como Deus tem. Vem, coloca as suas que eu coloco as minhas razões aqui. E às vezes, cara, isso traz... Bíblico. É confusão. Mais uma vez, é o que entra, como o pastor Marconi disse, é o que entra na sua mente, é o que vai sair, irmão. Vai ser verdade. Se você não for um rim espiritual que filtra e coloca as coisas que não prestam para fora e retém as boas, que é bíblico isso, escute de tudo, retém de que é bom. Exatamente. Isso. A gente tá pego, irmão. Então tem coisa que eu ouço por aí, entrou aqui, saiu aqui, e nem penso porque eu posso pecar, entendeu? Então eu nem quero pensar e fazer um juízo de tal. Mas entrou aqui, saiu aqui. Mas eu preciso tomar cuidado aqui, porque aqui vai ser a fonte da minha vida. E a Bíblia diz que há fontes de águas amargas e fontes de água doce. Isso. Então que fonte vai jorrar de nós, né? Por isso que nós precisamos ser intencionais Isso. na nossa vida com Deus. Por quê? Qual é o dia que cada um de nós, hoje, no contexto de hoje, que a pessoa não olha para um celular ou para uma TV? Dia que perdeu e quebrou o celular. Porque não passa um Fora dia sem isso. olhar para o celular ou para a TV. Mas quantas vezes... Eu já tive essa experiência de ficar vários dias sem pegar na palavra de Deus. Vocês já passaram por isso? Oxe. Já passei. Então nós precisamos ser intencionais nisso. Por quê? Se eu não me alimentar, se eu não for intencional em me alimentar da palavra, os entretenimentos vão ocupar o lugar. Eu vou estar distraído o tempo todo. E onde as pessoas falam, eu não tenho tempo. Mas as pessoas, quando falam que não tem tempo, é que elas não estão sendo sinceras. É a questão na administração do tempo. Nós precisamos administrar com sabedoria. Você sempre tem tempo para aquilo que é importante para você. Nós vamos supor, normalmente de terça e quinta estamos aqui e tal, saímos daqui meio-dia, 1h da tarde. A gente é intencional em ir almoçar? Não. Vai e almoça. Vai e almoça, irmão, porque você necessita daquilo. Precisando. Mas mesmo assim, você se programa todo para estar na sua casa ou não sei aonde, para almoçar, porque você precisa almoçar. Precisa almoçar. Mas com a palavra de Deus não é assim. Isso é um alimento para a eternidade. E a gente está mais preocupado. Ah, mas, pastor, mas isso é natural. É natural. Mas seria natural também se a gente vivesse com intencionalidade na disciplina de estudar a palavra de Deus, de ler a Bíblia. E não há isso, cara. E aqui no Conselho de Paulo, ele fecha aqui, ó. Porque o conselho, ele é muito bom, mas se não colocar esse versículo 9, né? 9, não vai adiantar nada. Muitas pessoas recebem tantos conselhos, mas não botam em prática. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tanto as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. É muito bom você receber conselho, é excelente, óbvio. É excelente e ótimo. Mas se você não botar em prática, não vai adiantar nada. Mas sabe que Não eu é acho prática. que a dificuldade de nós, muitas vezes, colocarmos em prática, porque muitos têm a mentalidade de não ser cristão em tempo integral. Igual, vamos pensar na Olimpíadas. Um atleta, para chegar no índice olímpico, ele precisa treinar muito. Ele precisa se esforçar muito. Isso. Ele tem que abrir mão de muita coisa. Então, essas escolhas são feitas. E nós precisamos ter isso no coração. A nossa vida cristã não é um lazer. Muitos levam como um entretenimento. Então, aí o que acontece? Se você leva a sua vida cristã como entretenimento, os dias difíceis chegam. Se você não leva de maneira séria, você não consegue reagir biblicamente, agir biblicamente, se alegrando, falando coisas boas, colocando pensamentos
de acordo com a palavra. Então, é importante levar muito a sério. Eu não lembro aqui, também não vou procurar agora, mas talvez vocês me ajudem. Há uma passagem na Bíblia que diz que o Espírito Santo te lembrará daquilo que você tem que dizer. João 14, obrigado. Esse é o pastor Carlinhos, esse cara. Quando eu crescer, eu vou ser igual o pastor Carlinhos. Aí, a gente confunde o Espírito Santo com aquele ajudador, a gente pensa que ele é a maga, a fada, que o aquele... Google, né? Não, o Google. O Espírito Santo vai me fazer saber. Não, irmão, ele vai te lembrar. E ele só pode te lembrar daquilo que está dentro de você. Ele não vai te falar daquilo que não está dentro de você. Então, se você não tem aquilo para falar naquele momento que você precisa, é porque aquilo não está dentro de você. Exatamente, O verdade. Espírito Santo não é o Google, né? Não é o Google. Ele faz a pesquisa lá. Não, ele vai te lembrar do que está lá dentro, irmão. Então, às vezes, fala, eu não sei como fazer isso. Você não sabe como fazer isso, ou falar isso, ou exortar de uma maneira, ou aconselhar, é porque não está dentro de você. Então, está faltando comida espiritual dentro de você. Fará lembrar. O Espírito Santo fará lembrar. Para- É isso que eu tenho contado todos os dias. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. É porque faz eu lembrar, porque a coisa tá difícil. Saber eu sei, o negócio é lembrar. Me ajuda aí. Fazer essa prova não tá fácil, então tem que lembrar. Mas ele vai te lembrar, meu filho. Ele vai te lembrar. Mas Descansa nele. aí já é interessante que aí entra na parte mais famosa de Filipenses 4, né? E ele fala, me ajuda! Aí ele começa a falar sobre aquilo que o senhor disse no 10, né? Eu agradeço porque vocês se preocuparam comigo, mas vai começar. Eu sei passar por isso, eu sei passar por aquilo. Aí entra talvez no versículo mais conhecido de Filipenses 4, né? O mantra gospel. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor João, em nome de Jesus, vai fazer... língua, né? Aleluia! Pastor João vai fazer a prova da OAB, vai passar em nome de Jesus, mas ele não estudou e ele vai chegar lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai me fazer passar, ele vai me fazer passar, pede oração para todo mundo. Eu tomei posse, tudo posso naquele que me fortalece. Aí bomba. Aí vai culpar Deus. Exatamente. Ele não leu o versículo 11 e o 12 antes. Exatamente. O treinamento rigoroso. O tanto de que estudou. Rigoroso, filho. Isso aqui foi treinamento rigoroso que Paulo passou. Até para deixar mais claro, né? Ele fala, ó, não que eu estou necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Coisa dura é as pessoas ficar satisfeitas hoje com o que tem. Sempre querem mais hoje. Pastor Marcos, será que nós, hoje, nós aqui que estamos aqui, será que nós também estamos assim, que nem Paulo? Não. Hoje, Sendo, assim, sincero, como devemos ser? Não. A gente precisa aprender. A gente, às vezes, sempre quer mais. A gente não está satisfeito com o que tem. Mas é só financeiro? Não, em tudo, irmão. Em tudo. Eu estava vendo um estudo que, até em relação à tecnologia, que o like de um Instagram, de um Facebook, ele ativa a dopamina. E isso é a mesma coisa que a cachaça, que a droga faz no seu cérebro. E isso te vicia. Então, por isso que as pessoas fazem de tudo para ganhar like, porque isso ativa no seu cérebro a dopamina, o do prazer, que aí começa a necessitar mais. E Paulo está indo contra tudo isso. Eu estou satisfeito com o que tenho. Não que eu esteja necessitado, mas eu sei ter o que eu tenho. Eu tô tranquilão. Vier mais bênção, se não vier também é bênção. É você liberar a dopamina de maneira bíblica, né? De maneira bíblica, cara. Então aqui, tá me vindo aqui também, que Paulo, ele não demonstra que ele aprendeu a ter uma vida equilibrada. Um equilíbrio, ele soube ter esse equilíbrio na sua vida. Sei ter em abundância, mas também sei ter em fartura. Isso é equilíbrio, né? É equilíbrio. Eu ia mandar para o pastor Marcones um CD que eu ouvi do Marco Teles. Para mim, assim, é um dos CDs mais bíblicos dos últimos tempos. Bíblia por ele prega um sermão cantando sobre Timóteo.
E é muito lindo. Depois eu mando o link para vocês. Que coisa linda, porque ele fala uns 3, 4 minutos sobre lendo a Bíblia e daqui a pouco entra uma música sobre aquilo. Coisa linda. E ele termina assim uma das músicas. Ele falou, Paulo terminou pedindo pro amado Timóteo, chama Amado Timóteo o CD. Traga-me capas. Traga-me uma capa e livros. Porque ele estava com frio na cadeia. Que foi o último livro, né? E ele estava querendo ler algumas coisas ainda. E ele fala uma frase assim, se Deus trata assim os seus amigos mais chegados, quanto mais nós, no nosso final de vida. E ele diz, o evangelho é caro. Você está disposto? Cara, misericórdia, irmão. Você fala que Paulo não sabe ter necessidade. Paulo, o cara, terminou pedindo uma blusa, cara. E os livros, e os pergaminhos. Manda pra mim. E a gente quer terminar top, como que é? Top da galáxia. Fala isso ainda não? Nem sei se fala isso ainda. Não fala mais não, né? Isso demonstra a sua idade. E a minha experiência tecnológica. Tá se baseando em Paulo mesmo, bem antigo. Como Paulo dizia, né? Então, queridos, no 12 ele fala, eu sei ter necessidade como sei ter fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu posso todas as coisas. Misericórdia, irmão. E hoje a gente sempre quer mais em tudo. Quer mais like, quer mais dinheiro, quer mais fama, quer mais poder, quer mais comida, quer mais... Tudo. Tudo mais. Então, Tudo mais. a pressão desse mundo Te ensina isso. te leva a você a querer ter mais. Mais. Para ser aceito. Para ser aceito, exatamente isso. Aceito, bem visto, sendo que a palavra ela é o quê? Ao contrário. Total. Totalmente oposto do que o mundo está nos apresentando. Então eu creio que nós, para nós hoje é um desafio. Sim. É um desafio. Porque se queremos parar de reclamar, de murmurar pelas circunstâncias que está acontecendo, está tudo aumentando, tudo caro, só reclama. Vai ficar mais caro ainda. Então tem que ter essa atitude de Paulo aqui, ó. Eu vou louvar o Senhor, eu vou agradecer o Senhor. Se você dá ênfase aos problemas, você deixa de perceber as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Sim, verdade, Você se torna tão negativo, aquilo fica tão forte que você só começa a enxergar aquilo. Então é importante a gente estar atento. Igual a gente estava comentando sobre Paulo, se a gente pode se comparar a Paulo, mas com muita humildade. Sim, sim. O que nós estamos fazendo aqui é de alguma forma o que Paulo fez. Que nós estamos aqui instruindo uns aos outros, aos irmãos que estão em casa aí, para permanecer firme em Cristo. Uhum. É importante, renovando a mente, renovando o coração, sendo seletivo aquilo que entra dentro do coração. Então é importante tudo isso. E mais uma vez, né? Você só vai ter mais quando você entender onde você está. Porque Deus tem prazer em nos dar. Mas ele, como Davi, né? Quando ele exortou a Davi, ele falou, ó, você pisou na bola, porque você está contando soldados em vez de confiar em mim. Uhum. E às vezes a gente fala que confia em Deus, mas começa a contar os soldados à nossa volta. E isso, quando a gente tem uma atitude dessa, em seja qual for a situação. Isso eu falo por mim. Quando eu me vejo, às vezes, eu estou contando os soldados e esquecendo de confiar em Deus. Eu sempre brinco, né? A gente precisa ter fé para ser curado, como a gente tem a mesma fé de ficar doente. Porque às vezes você compra um xarope na tua casa lá, sobrou xarope, o que você faz? Você joga fora? Guarda. Por que você guarda? Não, eu tenho fé que um dia eu vou ficar doente. E eu vou... Tá aqui, eu vou deixar, porque eu sei, eu vou ficar doente. Se a gente tivesse a mesma fé que vai ficar doente para ser curado, talvez Deus podia agir mais na nossa vida. Verdade. Que nessa linha que você está colocando, pastor Marlon, quando eu tenho controle da situação, Deus fica de fora. Deus não vai meter o pé na porta. Não vai agir. Quando eu tenho controle, se eu quero controlar tudo, Deus fica de fora. Só olhando você, quebrar a cara, ficar desesperado. Agora, quando você abre a mão, deixa na mão de Deus, aí ele entra. Foi o exemplo que ele deu lá de Davi. Tá? É o exemplo que ele deu.
E hoje é a mesma coisa. Qual é o prazer de um homem? É ter o controle de tudo. O homem quer ter o controle de tudo. Isso é fato. Mas, só que é por isso que muitas vezes nós homens sofremos. Porque achamos que nós temos que ter. Não, na verdade nós não temos que ter. Quem tem que ter o controle é Deus que tem que ter o controle. Nós temos que entregar na mão de Deus. Tá? E quando um líder começa a querer ter o controle do seu povo, Deus só fica de fora. Fica fora. Deus não quer que o líder tenha o controle da situação. Mas quem tem controle é ele, filho. É o pai. Que muitas vezes nós colocamos até nas nossas orações, Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor. Coloco. Aí você mesmo, daqui a pouco, tira das mãos de Deus, você mesmo age. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Mas você não colocou nas mãos de Deus? Oh, meu Deus. E, meu irmão, eu me pego às vezes nisso, né? Principalmente nesse momento que eu estou passando. Eu me pego nisso, Senhor. A minha oração é, Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor. Daqui a pouco estou eu desesperado. É porque nós somos a geração do instantâneo. Muitas vezes, quando nós oramos, nós queremos uma resposta imediata. Quando não tem, fala, poxa, Deus está demorando. E muitas vezes temos a mentalidade que nós sabemos o que é melhor. E nós estamos totalmente equivocados com isso, porque Deus sabe o melhor. E nós temos esse discernimento para esperar o tempo de Deus. Isso. Orar, apresentar a Deus, esperar uma resposta de Deus. Não ser precipitado e ser dominado pela ansiedade, que é o mal do século. E ele começa aqui, ele continua aqui, os seus agradecimentos, coisa linda. Ele continua agradecendo a Deus por essa igreja, né? Verso 14, mas vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Como é bom, né? É. Você ter pessoas com esse coração, você tá num momento ali de crise, momento, você não tá legal, tal. Chega o irmão com você aí, como você tá, tal. Chorar por você aqui. Como é bom você encontrar pessoas assim que tem esse coração disposto. Principalmente no momento mais crítico da tua vida, tá ali, te ajudando. O interessante é que Paulo, ele sabia, que ele nos ensinou muito até aqui. Mas ele também sabia que ele estava em aflição. Ele não estava tranquilão. Pra você ver mais uma vez ele dando ordens à sua alma, às suas emoções. Verdade, Porque ele sabia que era uma aflição que ele estava passando. Aflição. Mas, como o senhor colocou, como é gostoso pessoas que te socorrem na angústia. Porque não adianta vir falar bonitinho quando está tudo bem. É na angústia que as pessoas te marcam, né? É quando aquela que realmente você está passando por situações difíceis, ele vem e pergunta, fala, ó, tô aqui para o que você precisar. Não quero nada em troca. Né? Isso é muito lindo. E Paulo fazia isso. Porque o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amigo, é nesse momento de aflição aqui. Ó. Na hora que tá tudo bem é muito fácil, né? Tá rodeado de amigos, né? Mas na hora da aflição aqui, você vai ver quem é quem. Quantos lugares Paulo não passou? E ele está agradecendo quem aqui que sustentou ele na aflição? Os filipenses. Filipenses, está agradecendo. Mas é lindo observar que mesmo Paulo em aflição, ele servia as pessoas. Sim. Ele dava uma ordem à vontade dele, cara. Então, isso nos dá uma orientação. Quando estivermos em aflição, em momentos difíceis, vamos servir. Servir as pessoas. Porque isso nos traz um propósito. Nos traz um projeto para seguir. E não vamos ser engolidos pelas circunstâncias, porque nós estamos direcionando a nossa fé, tudo aquilo que nós temos aprendido. E às vezes servir as pessoas, como é um mandamento, né? Servir, amar as pessoas é imperativo, é independente da pessoa, né? Porque às vezes a gente não serve a pessoa porque a gente não é muito ligado àquela pessoa, ou é uma pessoa difícil de se lidar, mas a Bíblia não exclui essas coisas, né? E servir, que ele como ele tem servido, ele está servindo independente da causa dele, independente da situação dele. E essas pessoas que ele tem servido, talvez aqui até para ele tenha sido mais fácil, porque ele diz já no começo que ele amava e tinha saudade desse pessoal.
Mas por quê? Porque esse pessoal construiu um relacionamento com ele lá atrás. É o que fala aqui no versículo 15 aqui, ó. Ó, eu deixei a Macedônia nos primeiros dias e anunciei as boas da salvação. A igreja de vocês foi a única. Olha só. É verdade. Os Única. únicos, né, que ajudaram. Os únicos. Cadê e os demais? Eu dei a minha vida, cadê eu dei a minha vida, cadê eles? Há uma seletividade quando precisa ser aquela pessoa que está sempre com você? Não, infelizmente, não gera uma seleção isso? Porque, como até nesse próprio CD do amado Timóteo, ele diz assim: na hora de pregar, todo mundo pregou. Na hora de morrer por Cristo, todo mundo fugiu. Mas é mesmo. Não é? Mas é isso mesmo. Então, e às vezes, a hora de morrer, a gente está fugindo de muitas coisas, né? E nesse momento aqui de Paulo também, tanto é que quando você falou desse irmão aí do, como que é? Amado Timóteo, né? O CD Amado Timóteo. Amado Timóteo, verá que Paulo, ele não só pede o pergaminho, os livros, manda-me Marcos, estou precisando dele aqui, porque tem alguns que me abandonaram. E detalhe... Que amigo, É. fugiu. E Marcos tinha sido excluído lá atrás, hein? Ele falou, cara, traz ele de volta, porque mesmo ele já, tudo bem, ele já deve ter crescido em maturidade, traz ele aqui porque Demas amou mais o presente século, então quer dizer, ele gostou mais do YouTube, o Instagram e o TikTok, e tá lá ainda no sofazinho dele, do que vir morrer comigo aqui. Ninguém quer morrer comigo aqui. Quantos Demas de hoje, hein? Misericórdia. Quantos Demas nós temos de hoje, hein? Começa te ajudando, tô com você. Depois, ó, larga. E detalhe, Demas era crente, irmão. Porque ele estava fazendo a obra junto com o Paulo. Era cooperador. Mas dura coisa é um crente no final de sua vida ser conhecido como fujão. Ixi, meu Deus do céu. Que título horrível Demas teve, né? Meu Deus do céu. O latrueiro, né? Isso nos dá um parâmetro de escolhas, né? Porque nós não precisamos errar. Eu sei que o cenário é diferente dos tempos bíblicos para hoje, mas nós temos exemplos de pessoas que fizeram a vontade de Deus e as que não fizeram. E hoje a gente tem esse livre-arbítrio, o poder de escolher. Meu, Demas amou o presente século da época. Ô, o que tinha naquela época, irmão? Não tinha nada. Mas ele amou. Aquilo que ele amou. E nós, nesse presente século que estamos vivendo, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Meu Deus do céu. Isso é mais pior ainda. Assim, ó, Que Deus pior tenha ainda. misericórdia de Pior nós, cara. Não, ixi. Então, Paulo aqui, ele agradece. Eu agradeço que vocês foram o único. E o mais gostoso de tudo, né? É que depois de ele agradecer, ele relembra mais uma vez a recompensa, né? No 19. E o mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as suas necessidades por meio da riqueza que há em Cristo Jesus. Que coisa linda, cara. Nada daquilo que nós fazemos para os outros é em vão, cara. Não que você tem que fazer esperando alguma coisa em troca, mas Deus sempre continua fiel, cara. Ele tem prazer em nos recompensar pela boa obra. Ele não fica devendo nada para ninguém. Nós ficamos, mas ele não fica devendo nada para ninguém. Pastor Marlon, lê aí o 17. Olha o que diz o 17 aí, ó. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que vocês sejam recompensados por sua bondade. Olha o propósito que Paulo estava mostrando para os irmãos. Eu quero que aumente o crédito de vocês com Deus. Mais uma vez, são vocês. São vocês. Isso é inspirador para todos nós. É. O verso 18 fala: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Oi. Mas vamos imaginar o cenário. Paulo estava preso. E esse cenário, ele falou: não, eu já tenho o que é suficiente. Então isso mostra a prática da gratidão, de viver e aplicando o verso 19 que ele fala lá na frente, que nós lemos aqui. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. A provisão de Deus. Que Deus, ele não deixa os seus filhos descobertos.
mas ele provê todas as coisas. Aquele que socorre, aquele que auxilia, aquele que investe, nunca vai ficar sendo, como que eu posso colocar aqui para ser mais simples, nunca vai ficar desamparado. Com certeza, verdade. Nunca vai. Talvez não no momento que você espera, mas no momento que você precisar. Verdade. Deus não joga fora nenhuma das ações que nós fazemos em relação a Ele. Verdade. Porque Deus permanece, nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel na sua fidelidade. Isso. Lição de vida que ele passa, né? Para ser quem foi Paulo antes de Cristo, antes de ele se converter. Quem foi Paulo, né? Que tinha de tudo, tinha em abundância, tinha. E a pessoa depois se colocar desta forma, é uma lição. É por isso que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu sou de Deus. Gente, será que nessa face da terra tem alguém que pode chegar bem perto disso? Nos dias de hoje? Eu creio que sim, eu creio que sim, pastor João e os irmãos. Se a pessoa demonstrar essa paixão por Jesus, como Paulo demonstrou, essa entrega 100% para Jesus, como Paulo demonstrou, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho certeza que sim. Porque Paulo ele é ser humano que nem eu e você. Ele é um ser humano que nem nós aqui. Se Deus o capacitou a ele viver, aí chegar onde chegou, eu creio que nós também podemos ser. Tá. Mas tem que ter essa entrega. Então, é isso que eu ia falar. Tem que ter essa entrega. Ser como Paulo podemos ser. Agora, entregar como Paulo é uma outra pergunta outra que questão, tem que... exatamente. Tudo começa com as uma pequenas entrega. escolhas que nós fazemos. É uma total entrega, né? Exatamente. Se não for uma entrega... Quem está disposto vamos supor, Paulo disse que ele até enumera, falou, ó, os discípulos, vocês estão se achando os top, né? Falou, ó, eu já fiz isso, já passei por isso, quero ver quem passou mais, eu já preguei mais que todos vocês juntos. Então, Paulo, ele apanhava, dava como morto, quer dizer, desmaiado de tanto apanhar, era colocado para fora da cidade, ele acordava e voltava para a mesma cidade. Eu não voltaria não, irmão. Eu acho que eu não voltaria. Por isso que eu não sou nem... Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A entrega que ele tinha, a revelação de quem era Jesus, é o que nos diferencia dele. Porque podemos. Agora, as mesmas atitudes, a mesma entrega... Hoje eu vejo que É possível. Porque Jesus diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês farão. Porém, tem que ter uma entrega como... tiveram, né? Porque Deus não faz acepção de ninguém. Deus não tem filho predileto, né? Deus não tem. Deus faz acepção de atitudes. Isso ele faz. Com certeza. Ele faz. Então, se eu tiver a atitude de Paulo, Deus vai honrar pela minha atitude. Porque eu estou tomando uma decisão que vai glorificar o nome dele. Agora, se eu não tomar, filho... E Deus, talvez, eu posso... Talvez Deus não nos mede muito por sentimento. Porque às vezes podemos sentir algumas coisas porque somos seres emocionais, mas sim por atitudes. Porque a passagem que ele fala, um filho fala que vai e não vai, o outro fala que não vai e vai. Quem realmente obedeceu? É o que tomou atitude, não aquele que pensou em fazer. Exatamente. Que tem muita gente que pensa, vou, não vou. Eu até vou, mas depois não vai. Mas aquele fala, não vou, mas vai. É atitude. Então a chave é a atitude. É a atitude. Foi que Paulo ele tá aqui nos ensinando. Ele está nos mostrando aqui, você tem que ter atitude na tua vida. Então as coisas não vão acontecer. Ontem eu fiz uma pergunta lá no culto da igreja, né? Até nas festas das crianças lá em cima, muito legal e tal. Aquela chuva, eu falei, quem tava com preguiça de vir para a igreja hoje? No contexto da pregação, né? Muita gente levanta e falei, irmão, lógico que dá. Mas o que nos diferencia é a atitude. Falou, poxa, até que... Mas eu vou. E Deus vai falar comigo e vai ser uma bênção. Nosso culto aqui começa às 9 horas. Se acordasse naquele tempo, chuviscando, falei, tomar um banho. Que eu gosto de tomar banho de manhã. Eu me sinto eu me sinto muito bem quando tomo banho de manhã. Me desperta, me faz eu agir cada vez mais, né?
Realmente é um desafio, meu querido. Oxi. Você já acorda tendo escolhas, né? Olha, Agradar a Deus está nos detalhes. É, Não é nas grandes decisões. Aham, Muitas pessoas verdade. pensam que agradar a Deus é nas grandes decisões. Aham. Não, mas pensar biblicamente vai dos detalhes. Em pequenas decisões diárias. Isso vai mostrar se nós vamos ter uma atitude igual o senhor colocou, pastor, se seremos como Paulo ou não. Porque isso forja o nosso caráter a ser como Cristo. Porque sempre há um cenário diferente a cada dia. E outra coisa que nós precisamos ter em mente, e muitas dessas decisões somos nós e Deus, ninguém está vendo. Mas a decisão única é essa, porque fazer o que os outros estão vendo, que mérito tem? Então, as minhas escolhas no secreto vai refletir a minha maturidade em Cristo. Uhum. E quanto mais maduro eu for, mais resistente, mais resiliente eu vou ser. Então, isso que nós precisamos levar em consideração. Igual, se vamos imaginar em questão da fé. Paulo era um halterofilista, um homem muito forte, com seus músculos espirituais desenvolvidos, mas isso não foi do dia para a noite. É um processo de aprendizado, de caminhar com Cristo, caminhar entre os irmãos, uns exortando os outros. E nós nós fazemos parte desse processo. E quando nós não caminhamos, não damos os passos necessários, isso afeta o nosso resultado, afeta a nossa fé. E se nós queremos chegar onde tudo temos conversado, nós temos que dar esses passos. Uhum. Então é importante muito isso. E se você parar no meio do caminho, você vai retroceder. É igual um músculo físico. Você está fazendo lá suas caminhadas ou sua academia, você fez 6 meses, ficou legal, para um mês para você ver. Para um mês, você não vai... E Paulo não, Paulo começou caminho de Damasco ali, onde teve o encontro com Cristo, e foi até o fim da sua vida, apanhando, ensinando, quase morrendo várias vezes, sendo açoitado, sendo preso, mas ele estava lá. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei e faço, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo. Qual é o nosso alvo em Cristo? Eu tenho um alvo. E eu estou caminhando, eu não posso parar. Independente de situação, independente de onde eu estou, eu tenho esse alvo. E eu quero chegar lá, cara. Mas para chegar lá, não vai ser fácil. Mas aquele que está em nós, que habita em nós, que está conosco, o auxiliador, o Espírito Santo de Deus, que é o que nos vai capacitar. E ele termina agradecendo isso, né? Ele termina agradecendo. Transmitam as minhas saudações para cada um deles. Enviem saudações e que a graça, eu acho lindo que a graça, né, do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Cara, mais uma vez, Paulo é o cara, velho. Paulo é o cara. Nem veneno de cobra parou o homem. Não, irmão. Quase que ele come a cobra. Põe no churrasquinho lá. Também eu acredito que também nenhuma situação não vê nos parar. Que nós possamos realmente seguir o exemplo de Paulo. Muitas vezes nós não vamos ser como ele foi. Porque Paulo tinha uma capacidade. Eu creio que Deus dá de acordo com a capacidade de cada pessoa. E é um propósito de cada um, né? Deus não vai dar algo que eu não suporto. Se Deus deu para Paulo, porque ele suportou. Porque ele tinha essa capacidade. Coríntios 10:13, né? Ele tinha essa capacidade. Tá? Então Deus vai me dar algo que eu suporto, que eu aguento, que eu vou chegar até o final. Porque Deus não é injusto. Deus é justo. Então que essa carta que nós estamos encerrando hoje, ela seja assim, ela continua sendo uma inspiração para nossas vidas, Sim. do nosso dia a dia, né? E que nós possamos colocar em prática, como nós lemos aqui. Talvez, como o senhor falou, nós não seremos Paulo, mas talvez eu seja o Marlon que Deus planejou. Amém. E é isso que eu quero. Eu seja um É pastor ser o Marlon que Deus planejou. Exatamente. É isso que eu quero. Exatamente. Se eu alcançar isso, eu já me dou por Glória a Deus. satisfeito. Verdade. Porque dura coisa é comparação. Eu posso ter um exemplo, mas eu preciso cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra. Verdade. Com certeza.
Comparação nunca é positivo. Não. Inspiração, sim. Você se inspirar em alguém para você ser aquilo que, que Deus quer que você seja. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Então, vamos aproveitar e vamos para as considerações finais. O tempo gostoso, acho que o nosso tempo já encerrou, né? Já encerrou. Quem gostaria de dar suas... Nossa, pastor Carlinho, nosso homem Bíblia. Glória a Deus, bênção. Eu quero assim agradecer a Deus pelo pastor Valmir, sempre dá para nós essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando essa palavra que eu amo demais. Eu não consigo ficar sem ler a palavra de Deus um dia. Quando eu fico um dia sem ler a palavra de Deus, parece que está faltando algo na minha vida. E falta mesmo, tá? Então aqui eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês também são uma bênção. Glória a Deus, A vida de pastor. vocês também inspiram a minha vida. E que possamos continuar juntos aqui em prol do avanço do reino de Deus que Ele confiou em nossas mãos. Assim como Deus confiou na mão de Paulo e Ele cumpriu a missão dele, que cada um de nós estamos aqui, possamos também cumprir a nossa missão. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu digo o seguinte, finalizo no capítulo, no verso 22 desse texto, só para concluir da minha parte, ele diz assim, ó, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. É interessante que Paulo aqui estava falando para toda a congregação, toda a igreja, né? Indicava que era a congregação da época, toda a igreja de Roma. E ele sempre se preocupava em incluir todos, inclusive os do palácio de César, que eram muitos guardas da guarda pretoriana que se convertiam naquela época. Isso. Eles se preocupavam em incluir. Que todos nós aqui sejamos incluídos, nunca Todos. excluídos. Possamos incluir toda a igreja, incluir todas aquelas pessoas que necessitam, que precisam de uma palavra, que precisam de um conforto, que precisa de uma oração, que precisa de um apoio, que precisa de um conselho, que precisa de uma orientação. Que assim seja, né, na igreja de Cristo nos dias de hoje. Que possamos pelo menos se aproximar daquilo que Paulo nos ensinou. E isso que nós estamos fazendo aqui possa também inspirar, né, iluminar a igreja, iluminar pessoas para que possam prosseguir nessa fé, nesse mesmo caminho, não desistir com as circunstâncias, né, não esmorecer, sempre avante, seguindo o exemplo que Paulo nos passa nessa lição do capítulo 4 de Filipenses, que é o finalzinho de Filipenses, esse ensino que nós possamos praticar, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, que é pregado todos os domingos na igreja, né? Que assim possamos ser. Que Deus abençoe essa oportunidade que tivemos aqui. Amém. De poder compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no coração de cada um aqui. Amém. É muito bom Amém. estar com vocês aqui. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito bom mesmo, muito bom. Fazer um breve resumo aqui, porque se a gente pegar Filipenses 4, é uma linha para a vida nossa. Ele começa: anseie, ame pessoas, alegrem-se no Senhor, façam tudo com amor, não andem ansiosos. Aí a paz de Deus, depois que você orar, vai te alcançar. E depois, mude o que você tem entrado na sua mente. Depois que você mudar isso, tudo que você viu, aprendeu, não fica só no aprendizado, pratique. E quando você praticar, aí sim o Deus de paz entrará na sua vida e fará transformação. Porque é importante não estar ansioso com aquilo que você poderia ter. Eu tudo posso. Não, você também pode passar situações difíceis. Se contente no Senhor, porque você tudo pode. E depois de feito tudo isso, a recompensa vem dele, porque o Deus da riqueza vai te recompensar. Então, cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida com excelência. Quando você fizer isso, com certeza, você vai poder dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu queria encerrar aqui agora, primeiramente agradecer ao pastor Valmir pela Glória a oportunidade Deus. de estar aqui no Amém. lugar dele. No próximo ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Jesus está Deus se quiser. recuperando, foi testado positivo para a Covid, tanto ele quanto o pastor Zé Carlos, mas semana que vem
Em nome de estarão Jesus. aqui Deus quiser. gravando, em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus. Até o próximo IBNcast. Aleluia. Deus Glória a Deus, abençoe. Deus Vai na abençoe. paz.